A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós estudaremos a lição de número 2. Ela tem como título As Promessas de Deus para Israel. Então vai ser uma aula maravilhosa, edificante e que vai construir na sua mente um alicerce para que você venha instruir os seus alunos em sala de aula, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos a nossa aula, gostaria de pedir para vocês que estão aí nos acompanhando que não deixe de deixar aquele like do céu, aquele like abençoado que ajuda o nosso canal. Também não deixe de comentar, isso é muito importante, o comentário ajuda o YouTube a entender e compreender que esse vídeo é relevante. Também compartilhe os nossos vídeos com aquela pessoa que você sabe que não conhece o nosso canal, que não está inscrito. Apresente o nosso canal para ele e eu tenho certeza absoluta, com a nossa responsabilidade, prudência e decência que nós temos aqui no nosso canal com a palavra de Deus, pode ter certeza, ele vai gostar, ela vai gostar, vai se inscrever e vai se tornar um integrante dessa família. É tempo de ensinar EBD, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos, vamos lá, a nossa lição em si. Vamos para o nosso texto áureo, o texto áureo que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. Diz o seguinte: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu tenho 3 condições importantes aqui. A questão da bênção: quem abençoar será abençoado. Quem amaldiçoar será amaldiçoado. Por que tem essa condição? E o porquê que, quando nós olhamos a questão da bênção e da maldição, qual é a relação entre esses dois? Nós temos que entender que existe um propósito entre a bênção e a maldição, é que entre a bênção e a maldição há um propósito, há uma finalidade na vida de Abraão e também na sua missão. E por causa disso, serão benditas todas as famílias da terra. Existe o porquê da bênção e da maldição, porque é através dele que as famílias serão benditas, tá bom? Verdade prática: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido em Israel, que é o nosso foco da nossa lição, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Então aqui a verdade prática se divide em 2 pontos, né? Ainda que a queda espiritual de Israel aconteça, ponto, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Então vamos lá. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, e depois nós temos Romanos capítulo 9, do 1 ao 5. Gênesis capítulo 12, nós temos aqui 3 versículos, aonde no primeiro momento, no primeiro versículo, há um pedido, há uma ordem da parte de Deus: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Por que que há uma ordem? Porque existe uma promessa logo em seguida para uma terra que eu te mostrarei. Essa é a promessa: eu vou te mostrar uma terra. E logo após dizer que Abraão terá uma terra, para que serve essa terra? Qual é o propósito? Qual é a finalidade dessa terra? É porque Deus tem o projeto de construir uma nova nação.
E essa nova nação, dentre muitas que já existe, precisava de ter um ambiente. Tanto é que o versículo 2 vai dizer: far-te-ei uma grande nação. E essa grande nação vai ser muito abençoada, porque você será abençoado. Eu vou engrandecer o nome deles, porque eu engrandecerei o teu nome, e você será uma bênção. E você sendo uma bênção, a nação de Israel será uma bênção para todos os povos, ok? E o Romanos, capítulo de número 9, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 e versículo 5, nós vamos ver aqui que em Romanos, capítulo 9, do 6 ao 13, nós vamos ver aqui que a opção inicial de Deus por Israel foi soberana e livre. Isso é o resumo. Em vez de nós partirmos aqui pelos versículos que tem, já preferi fazer o resumo. Romanos capítulo 9, do 1 ao 5, Paulo expressa a angústia pessoal por Israel ter rejeitado o Messias. Romanos capítulo 9, do 14 ao 29, vai dizer que a opção soberana de salvar e não destruir Israel. Romanos capítulo 9, versículo 30, vai dizer o seguinte, que a opção de Deus pelos gentios é a expressão da graça soberana que sempre marcou as suas ações. Da mesma forma que a graça soberana de Deus agiu em favor de Israel, essa graça soberana também se expressou aos gentios. Então, essa é a marca das suas ações, a graça de Deus. E Romanos capítulo 9, versículo 31 ao 33, Paulo quer mostrar que Deus, ele é em tudo justo, tanto para com Israel, quanto para com os gentios, tá bom? Então nós vamos ver aqui no plano de aula, é importante nós salientarmos aqui, que nós vamos ver que o plano divino para tornar a descendência de Abraão uma grande nação tinha como propósito que Israel cumprisse o seu papel como povo escolhido, separado e nação santa. E também testemunhar, propósito e testemunho, as virtudes do reino de Deus. Então nós vamos aqui analisar alguns aspectos da promessa feita a Abraão, considerar quais outras promessas estão inclusas e identificar qual a compreensão bíblica da promessa de salvação, tá bom? Então vai ser uma análise bem interessante aqui para nós, tá? Vamos aqui para o nosso comentário, para a nossa introdução da nossa revista. O texto vai dizer o seguinte: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Ou seja, eu tenho 2.000 anos antes de Jesus vir, mais 2.000 anos depois de Jesus. Então eu tenho aí esse período aí de 4.000 anos. E fez-lhe promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação, tá? Tanto é verdade que quando a gente fala de formação, a gente tem dois personagens célebres nessa questão da formação de Israel. Primeiro é Abraão, que o seu nome no Antigo Testamento aparece por 74 vezes. A segunda figura, que é a que mais aparece, é a figura de Moisés, que aparece 79 vezes o nome de Moisés. Então, tanto Abraão quanto Moisés fazem parte dessa grande promessa, tá? Feita e desenvolvida por Deus para que essa nação se transformasse naquilo que é hoje, né? Então, uma forma especial de cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nessa lição,
veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis, tá bom? Gênesis capítulo 15, versículo de número 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça, né? Então, nós trabalhamos através desse ponto que Abraão creu. Ele creu na promessa ou nas promessas que Deus estava fazendo, tá? Então, o que nós podemos trabalhar aqui? O texto no tópico 1 vai falar sobre Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Aqui nós vamos trabalhar o versículo de número 2 de Gênesis capítulo 12, tá bom? Lembrando que nós vamos trabalhar, versículo 2 e versículo 3 do capítulo 12. Então você, professor, né, segura a rédea aí, põe o pé no freio, que não adianta ficar viajando na Bíblia. O texto aqui nessa primeira unidade vai trabalhar Gênesis capítulo 12, versículo 2 e versículo 3, tá bom? É suficiente para você elaborar uma boa aula aí. E fartei uma grande nação. O propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, ou seja, a nação de Israel. Então, vamos ver aqui, quando nós olhamos para essa questão das promessas, e fartei uma grande nação, no versículo 2, faz parte dessa promessa, nós vamos ver que foram feitas, se nós formos contar todas as promessas que Deus fez, deu um total de 48 promessas que foram feitas a Abraão. 48, tá? E logo já no início, no capítulo de número 15, versículo 6, que nós lemos, Abraão creu, e creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. O patriarca estava com 75 anos e Sara era uma mulher estéril, né? Então existe aqui pré-condições, essas pré-condições não eram favoráveis. A promessa foi feita a um homem velho, de muita idade, 75 anos. A promessa foi feita a uma mulher que era estéril, ou seja, existe pré-condições aqui que não eram favoráveis para que a promessa de Deus se cumprisse ou para que o plano de Deus se realizasse. Tanto é que nós olhamos concernente à questão da fé de Abraão e nós vamos ver que ela é uma fé que amadureceu de forma progressiva. A fé de Abraão foi uma fé que amadureceu de forma lenta, pouco a pouco, com muitas dúvidas, muitas indagações, muitos acertos, muitos erros, até que a promessa de Deus começasse a ter forma, a criar contexto, porque até então, no primeiro momento, essas promessas eram inviáveis para a situação de Abraão. Preste muita atenção nesse resumo que eu vou fazer aqui, Gênesis capítulo 11, do 27 ao 32, eu tenho os primeiros eventos da vida de Abraão, tá bom? Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 20, eu tenho as aventuras de Abraão e as falhas que ele cometeu ao longo de sua caminhada. Gênesis capítulo 13, do 1 ao 18, nós vamos ver uma renovação dos compromissos para com Abraão, a renovação do compromisso de Deus com Abraão e novas falhas que vão acontecer. Gênesis capítulo 14, versículo 1 até Gênesis 16, versículo de número 16, nós vamos ver várias reclamações de Abraão e também mais falhas que vão acontecer. Gênesis capítulo 17, versículo 1
até Gênesis capítulo 20, versículo 18. A aliança de Deus é estabelecida novamente para com Abraão, tá? Gênesis capítulo 21, versículo 2, até o capítulo 22, versículo 19. Nós vamos ver nesse trecho o amadurecimento da fé de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 20, até o capítulo 25, versículo 10. Aí sim, nós vemos os últimos eventos, tá bom? Então, nós vamos ver toda essa fé que amadureceu lentamente na vida de Abraão. Subtópico de número 2, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu será uma bênção. Ainda no versículo 2, porque nós lemos sobre o far-te-ei uma grande nação, ou seja, Deus trabalhou com o contraditório. Deus trabalhou com o contraditório, com pré-condições que não eram favoráveis, ok? Então aqui ele vai dizer novamente, pela primeira vez, aliás, e abençoar-te-ei e engrandecerei e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão, ou Abrão, numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. A riqueza que ele tinha não era suficiente para colocar o nome de Abraão da forma como Deus queria. Essa bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção, tá? Então nós vamos ver também que Abraão, pois Abraão era filho de uma família idólatra, e Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria. Então, quando nós falamos de promessas de Deus, nós estamos falando de algo que ainda não aconteceu, que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram e que não chegou ao coração do homem, não é isso que Paulo diz? E que aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não está no coração do ser humano, é isso que Deus tem preparado para nós. Deus trabalha com o contraditório. Então a sua vida já é um contraditório, porque Deus pegou você sabe do que você vivia e a forma como você vivia, e hoje você está aí, me assistindo em qualquer lugar desse Brasil enorme, qualquer lugar desse mundo, e você está aí. Deus renovou a sua vida, transformou, te deu um ministério, te deu uma igreja, te deu uma sala, e Deus tem feito grandes coisas. Isso é motivo para glorificar a Deus. Então, Abraão não tem, a primeiro momento, condições de representar a Deus e ser referência de um povo. Isso é fato, irmãos. Nesse primeiro instante, nesse primeiro momento, Abraão não tem condições de representar Deus. Tanto é que uma das coisas que Deus muda na vida de Abraão é o seu nome, de Abrão para Abraão e de Saraí para Sara, cada um com seu significado especial. Então ele não tem condições ainda de ser referência de um povo. Ah, isso é maravilhoso, irmão. Quando a gente fala sobre abençoar, engrandecer, ser uma bênção, é justamente isso, é essa transformação. Antes você não tinha como ser referencial, você não tinha realmente bases para abençoar alguém, você realmente não tinha bases ou critérios ou vida moral, ou vida ética, ou vida espiritual, para representar os seus irmãos, representar o seu pastor, representar a sua sala, representar a sua comunidade. Mas hoje
após Deus fazer uma transformação maravilhosa, Deus te deu condições para representar não somente o seu pastor, não representar somente a tua igreja, não representar somente os seus alunos, mas representar o reino de Deus aqui nessa terra. E isso é muito importante para nós, irmãos. Isso é muito representativo. Vamos lá então? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla de bênção e maldição. E nós vamos ver através da Bíblia, nos 66 livros que a Bíblia contém, que o versículo de número 3 é o único lugar das Escrituras onde encontramos essa declaração. Essa declaração é única. Essa declaração, ela é o quê? Ela é peculiar. Essa declaração, ela é particular à pessoa e à obra que Abraão estava prestes a fazer. Então, não adianta você querer usurpar e aderir esse versículo à sua vida como se fosse algo para o outro. Ah, quem me amaldiçoar vai ser amaldiçoado porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o apóstolo fulano de tal, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o presbítero lá da Conchinchina, eu sou o diácono, o melhor diácono que a igreja já teve, então quem tocar em mim, toca em Deus. Não, isso daqui é muito específico para Abraão. Tome cuidado com essa vaidade, tá bom? O que Deus falou para Abraão, ficou para Abraão, tá? Vamos lá. Então aqui o texto vai dizer que Abraão seria uma grande influência para os que se relacionam com ele. Então, como estão os nossos relacionamentos e como está a nossa influência? De 1 a 10 aí, como está a nossa influência? Às vezes a gente acha e entende que influência é só ficar postando videozinho no TikTok, videozinho no Facebook, videozinho aí nas redes sociais, seja ela qual for, e acha que a gente tem influência porque tem 1.000, 2.000, 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 pessoas que te seguem, assim como ele segue você que é cristão, ele segue aquele que é pagão, tá? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Isso é uma pergunta que você deve fazer em sala de aula. Como estão os nossos relacionamentos? Como está a nossa influência? Os nossos relacionamentos, eles são saudáveis? Eles geram vida? Eles geram alegria? O meu relacionamento, ele está gerando o quê? Qual é o resultado do meu relacionamento? E outra coisa que eu acabei de citar, que o autor diz, como está a nossa influência, né? Aliás, como está a nossa influência? Será que nós estamos influenciando as pessoas a serem melhores, a imitar-nos como nós imitamos a Cristo? Paulo disse isso na forma de influência. Sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, eu sou influência. Hoje nós temos aí vários influencers nas redes sociais aí, no YouTube principalmente, influencers que trazem coisas boas, coisas positivas, trazem a palavra de Deus, outros trazem coisas negativas, coisas que só causam confusão, enfim. Mas no nosso particular, na nossa vida pública, qual é a nossa influência? Será que nós realmente estamos aí tendo bons olhos, para com as pessoas? Será que as pessoas estão olhando em nós, elas estão sendo influenciadas por aquilo que nós somos, por aquilo que nós falamos, da forma como nós procedemos? É muito importante isso, nós sermos referência. Por quê? Porque nós representamos o reino de Deus. Cada falha sua, cada ato errado seu vai influenciar, impactar aquilo que a pessoa sabe e entende sobre Deus. Se você é crente
e é devedor, se você é crente e não paga ninguém, se você é crente e é caloteiro, se você é crente e compra e não paga, se você é crente e mente, se você é crente e rouba, se você é crente e faz tanta coisa errada, qual é o referencial que as pessoas têm quando ela olha para você? Ela vai olhar para você e vai fazer uma geral. Peraí, se ele é assim, a igreja dele é assim. Se ele é assim, o pastor dele deve ser pior do que ele. Se ele é assim, o pastor dele é um frouxo, porque o pastor dele não corrige ele. Se ele é desse jeito, a igreja deve ser pior. Mas não é, porque você representa a igreja. Então ela deduz, através da sua vida, que todos que estão lá dentro são ruins. E não é. A gente sabe que não funciona assim. Tá? Então que você dê o exemplo dentro e fora da igreja, tá bom? Vamos lá. Então essa influência, ela estaria para a posteridade. O subtópico 4, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, né? Então é uma referência profética mostrando aí o papel e a obra de Jesus, tá? No Messias que vem da semente de Abraão, que abençoaria as famílias, porque Jesus veio aí da linhagem de Abraão. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Gálatas capítulo 8, né? E também o versículo 16. Vamos ler aqui, que interessante. Vamos lá, ó. Gálatas capítulo 3, versículo de número 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, o apóstolo Paulo resgata a imagem e a figura de Abraão dentro de um contexto cristão. E ele diz aqui, sem sombra de dúvidas, que pela fé os gentios, né, eles foram abençoados, ao qual foi anunciado o evangelho, as boas novas, a Abraão, e aqui no versículo 9 ele chama Abraão de crente. O versículo de número 16 de Gálatas, capítulo 3, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, aqueles que viriam depois dele. Não diz, o texto está dizendo aqui, não diz, e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é a de Cristo, né? Então nós temos aqui uma referência de que essa posteridade não está ligada somente à questão limitadora do povo judeu, mas que alcançaria todas as famílias da terra. Então aqui nós já vemos que no subtópico de número 1, nós temos dois velhos, né? Abraão e Sara, e a estéril, que no caso é Sara. No subtópico de número 2, nós vamos ver a bênção primária que vem sobre ele. Um dos requisitos para se criar uma grande nação é necessário que Deus abençoe e, através disso, o nome de Abraão fosse reconhecido, devido à ação de Deus, transformando-o na fonte primária das bênçãos de Deus sobre cada família. Então aqui nós temos um resumo bem interessante, tá bom? Vamos lá para o tópico 2, outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão. Vamos lá. Além das solenes promessas de Deus, Abraão, o Senhor prometeu um filho. Tá, nós estamos falando de dois velhos, nós estamos falando também de uma estéril, né?
Ele era avançado de idade, sua esposa também, e ela era estéril. No entanto, o Senhor asseverou que não, Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão, tá? E aqui nós vamos ver Gênesis capítulo 21, versículo 5, que Abraão tinha 100 anos, ou seja, depois de 25 anos da promessa, nasce aí o seu primeiro filho, tá? Capítulo 15, versículo 6, e creu. Essa palavra creu, amã, quer dizer construir. Então, quando eu creio em Deus, eu estou construindo, não é um ato único, é uma construção. E creu Abraão, eu tenho uma continuação, eu espero, eu ouço, espero acontecer. Há uma continuação, uma construção de relacionamento. E foi-lhe imputado como justiça. O versículo 7 do capítulo 15, eu sou o que te tirou de Ur dos Caldeus para dar a terra de Canaã a você. Versículo 8, como saberei que hei de herdá-la? Aqui eu tenho o primeiro questionamento de Abraão, né? O capítulo 15, versículo 8, porque ele creu no versículo 6, aí Deus vai e promete uma terra para ele, tá? Até aqui tá tudo bem, mas na hora que promete uma terra, Abraão diz, olha, como saberei que eu hei de herdá-la? O capítulo 15, versículo 12, né? Quando Deus coloca um profundo sono sobre ele e fala com Abraão, tá? Então vamos aqui ainda continuar nessa nossa análise. Capítulo 15, versículo 1, Deus fala em uma visão. Não temas, sou teu escudo, eu sou teu galardão. Capítulo 12, versículo 7, a tua semente darei esta terra. Em Siquém, ele vai levantar um altar, porque Deus havia prometido que da semente dele, ele daria aquela terra. O versículo 8 do capítulo 12, e em Betel levantou outro altar. Então, tanto em Siquém, tanto em Betel, ele levanta altares, justamente quando Deus promete, quando Deus fala. Então, é uma forma de mostrar que ele ainda estava confiando, tá? Então, a primeira permanência de Abraão foi em Canaã, capítulo 12. A primeira permanência no Egito foi também no capítulo 12. A segunda permanência em Canaã, nós vamos ver no capítulo 13. E a primeira guerra contra o rei Quedorlaomer, que Abraão se envolve em uma guerra devido à captura de Ló, nós vamos ver no capítulo 14. E no capítulo 15, né, versículo 2, o que hás de me dar? Né? Ando sem filhos e só tenho o servo Eliezer. O capítulo 15, versículos 5 e 6, aí nós vamos ver Deus mostrando para ele e dizendo, ó, olhe para os céus e conte as estrelas. Se puder contar, assim será a tua semente. Então nós temos aí uma projeção ao qual eu comecei aqui no capítulo 15, 6, 7, 8 e 12. Depois eu voltei para o capítulo 15, 1, 7, 8 e o capítulo 15, ainda o versículo 2 e também o versículo 5 e 6, para nós entendermos essa questão aqui de Abraão e suas promessas e as suas indagações. A promessa de um filho a Isaac. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac por intermédio de Eliezer, né? Que ele acreditava ser o herdeiro, e Deus disse que ele não seria o herdeiro, que Deus daria Isaac e não Ismael, tá? Vamos lá. Então, nós vamos ver que Isaac casa com Rebeca, né? E no tempo próprio ele deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Vamos analisar aqui algo bem rapidinho. Gênesis capítulo 24, versículo 1 ao 67,
nós vamos ver a história de Rebeca e Isaac. Capítulo 24, do versículo 12 ao 14, nós vamos ver que Eliezer ora para encontrar a esposa para Isaac. Até o próprio servo ora em favor de Isaac. Capítulo 24, versículo 26, Eliezer adorou o Senhor quando ele encontrou Rebeca após uma série de pedidos feitos a Deus para confirmar a identidade da esposa de Isaac. Capítulo 24, versículo 29 vai dizer que Labão, aquele Labão que nós conhecemos da Bíblia, era irmão de Rebeca. E preste atenção em algo muito interessante. Capítulo 24, versículo 30. E aconteceu que quando ele viu, quem viu? Labão. O pendente, né? O pendente e as pulseiras, né? E as palavras de Rebeca. Aí ele no versículo 31, o que ele vai fazer? Então não fique para fora, já preparei a casa e o lugar para os camelos. Quando Isaac apareceu e encontrou Rebeca e todas as características batiam com aquilo que ele pediu a Deus, ele deu uma pulseira, né, muito provavelmente de joias, de ouro, enfim, e também um colar muito bonito, muito pesado, muito valioso. Labão, muito zoiudo, quando viu, olhou, a Bíblia vai dizer que ele viu. Quando ele viu o colar no pescoço e as pulseiras nos braços, logo ele já mudou de ideia. Labão é aquele obreiro, é aquele professor que só faz alguma coisa se ele tiver algo a ganhar. Então, se ele não vê que ele tem algo a ganhar, ele não faz. Ele não ia dar estadia para Isaac. Mas quando ele viu o colar, as pulseiras e ouviu o que Rebeca falou, logo ele arrumou uma cama, ele arrumou um lugar para os animais, porque Labão é aquele obreiro interesseiro, que só faz quando ele sabe que vai receber alguma coisa. Quando ele não vê que ele não vai receber nada, ele cai fora. Ele não faz, ele quer colocar outro, ele não quer fazer, porque ele acha que tudo que ele faz, ele tem que ter um retorno, tá? Então, esse Labão aqui é a figura aí de muitos obreiros, de muitas irmãs, muitos irmãos que tem dentro da igreja, que só faz as coisas se tiver alguma coisa em troca, tá bom? A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa. Eu tinha feito um resuminho aqui muito interessante na outra aula e eu queria até repetir, porque eu achei muito interessante. Abraão, o que foi feito a Abraão? Os seus descendentes formarão uma grande nação, te abençoarei, seu nome será famoso e você será uma bênção. O que foi proferido a Isaac? Fique na terra que eu vou lhe mostrar, estarei com você e te abençoarei. O que foi falado para Jacó? Estarei com você e te protegerei, não te abandonarei até que cumpra o que te prometi. Ou seja, Deus repete as bênçãos de Abraão a Isaac e a Jacó. Tá? Então, assim, nós vemos claramente a mão de Deus sobre a vida dessa família. Capítulo 27, versículo 9 de Gênesis. Vai agora ao rebanho e prepare-me de lá 2 bons cabritos, ou seja, a mãe de Jacó, Rebeca, fala para Jacó para ele ir até o rebanho, pegar 2 cabritos, e não é ele que vai fazer, é a sua mãe. E eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, do jeito que ele gosta. Capítulo 27, versículo 31. Esaú caçou o animal, não foi? E fez também um guisado saboroso. Aí, aqui foi diferente, não foi a mãe que fez, foi Esaú.
e trouxe a seu pai. Vamos parar para analisar uma coisa interessante aqui sobre esses dois obreiros, né? Sobre esses dois professores, sobre essas duas pessoas, essas duas figuras. Eu tenho aqui Jacó, que ele quer sair por cima, ele quer ganhar tudo, ele quer ser o abençoado, ele quer ser o amostradinho, né? Que a gente vê tanto na internet, o amostradinho, e só que ele quer que o outro faz por ele. E sempre tem alguém para ajudar ele, sempre tem alguém para favorecer. Tem muita gente que está no ministério hoje porque alguém favoreceu. Tem muita gente que é pastor hoje porque alguém favoreceu. Tem muita gente que é presbítero porque alguém favoreceu. Tem muita gente que é professor, às vezes não se esforça tanto, não se dedica tanto, mas porque alguém favoreceu, ele está dando aula e às vezes está mais destruindo a sala de aula do que ajudando. Tem muita gente que está em muito cargo aí, mas é porque alguém favoreceu. Porque em vez dele procurar, em vez dele caçar, em vez dele ir à luta, em vez dele estudar, batalhar e fazer acontecer, outras pessoas fazem por ele. Ele corta caminho. Tem pessoas que falam assim, ó, faz isso daqui, ó, vai lá, pega 2 cabritos no curral, vai estar mais fácil, já está tudo criado, não precisa de você correr, não precisa de você se esforçar, não precisa de você fazer nada. Pega lá. O único trabalho que você vai ter vai ser paparicar, vai ser ali lamber aquela pessoa, vai ser estar do lado daquela pessoa, vai ser elogiar aquela pessoa. Traz lá, porque é eu que vou fazer. E eu vou fazer do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer, porque é assim que ele vai te promover. E ele foi promovido, não foi? Jacó foi promovido. Quem fez o guisado? Foi a mãe. Diferente de Esaú, que é aquele obreiro que busca, que corre, que perde horas de sono, que faz de tudo para acontecer as coisas. Aí ele vai no meio do mato, ele procura o animal, espera o momento certo, atinge aquele animal, traz o animal, quando chega, outro já foi colocado no lugar dele. Outro já foi feito o quê? Já foi levantado, já foi honrado no lugar dele. Outro já foi levado ao pastorado, já foi levado ao presbitério, já foi levado ao diaconato. Você se esforçou, batalhou e lutou, mas o outro que foi levantado. Então, isso acontece na igreja, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E esse obreiro aqui, Esaú, ele é bom, porque além dele caçar, ele ainda faz um guisado muito bom. Só que quando ele chega, ele é rejeitado. A bênção não cai sobre ele, né? Só que lá na frente, Deus vai abençoar ele e o nome dele também será muito grande, tá bom? Então, dentro dessa família aqui, nós temos Leia, que teve 6 filhos, mais uma filha chamada Diná, Raquel, que teve 2 filhos, Bila, que teve 2 filhos, e Zilpa, que teve 2 filhos com Jacó. E daí nós temos as 12 tribos de Israel, e o total de filhos foram 13. Promessas do reino do Messias. O Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, o filho de Davi. Então, dentro dessa questão da promessa do reino, eu tenho 2 genealogias. A genealogia de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Aqui eu vou resumir para você. Nós temos 14 gerações laicas, que vai de Abraão a Jessé, 14 gerações reais, que vai de Davi a Jeconias, porque Jessé gera Davi, e Jeconias gera Salatiel, porque são as 14 gerações laicas também. Então Jeconias gera Salatiel, e de Salatiel vai até José, que foi o marido de Maria, que gerou Jesus. Quando você olha para a genealogia de Jesus, que está em Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38, nós temos algumas considerações aqui. Mateus capítulo 1, versículo 16, vai dizer que José é pai de Jesus, ou seja, ele é filho de Jacó e não de Eli, porque em Lucas capítulo 3, versículo de número 23, vai falar que José é filho de Eli.
Só que, na verdade, ele é filho de Jacó. Quem é filho de Eli? Quem é filho de Eli é Maria. Então, em Lucas capítulo 3, na verdade era o nome de Maria que era para estar ali. Aí eles colocaram o nome de José. Aí ficou José como filho de Eli. Mas na verdade é Maria, filha, né, de Eli. Por quê? Porque José era filho de Jacó, não o Jacó que a gente conhece da Bíblia lá, outro Jacó, tá bom? Então, como é que ficou essa genealogia? É a geração de Jesus a Davi, aí você vê uma inversão, né? Que vai do versículo 23 ao 31. A geração de Davi a Abraão, que vai do 32 ao 33. A geração de Abraão a Adão, que é o versículo 34 ao 38, de Lucas capítulo 3. E de Adão, que é de Deus, né? Então encerra com Adão. Vamos aqui para o último ponto, tópico 3, né, a promessa de salvação para Israel. Aqui, meus irmãos, só preste atenção numa coisa. Aqui será tratado apenas o capítulo de número 9, tá bom? De Romanos. E eu quero resumir aqui para você, para ficar mais fácil e nós encerrarmos essa lição. Por quê? Porque, na verdade, nós trataremos, na verdade, o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Seria os capítulos tratados que falam da mesma sessão. Só que o autor preferiu tratar somente o capítulo 9. Então, Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 3, você vai ver o amor de Paulo por Israel. O capítulo 9, do 4 ao 5, nós vamos ver 7 aspectos das vantagens dos judeus. O versículo 6 e 7 vai falar sobre o verdadeiro judeu. Do versículo 8 ao 13, nós vamos ver Paulo falando sobre o Israel natural e o Israel espiritual. O versículo 14 ao 18, nós vamos ver a misericórdia de Deus debaixo de sua vontade soberana. Versículo 19 ao 24, Paulo vai falar sobre a soberania de Deus. E o versículo 25 ao 33, nós vamos ver a queda predita e a incredulidade de Israel. Então ele vai tratar justamente sobre esse assunto. Deus foi justo? Deus não foi justo? Por que Deus é considerado injusto concernente à nação de Israel? Será que Deus abandonou a nação de Israel? Ou Deus abriu a graça também para os gentios? Então ele fala muito isso, né? Se você pegar o versículo que é apresentado aqui, o capítulo 9, versículo 22 e o versículo 23, na verdade aqui ele colocou 1 Coríntios 9, 22 no subtópico de número 2, do tópico 3, não é 1 Coríntios, aqui é Romanos, capítulo 9, versículo 22. O versículo 23, ele vai falar sobre vasos de misericórdia, que é aqui os judeus, né? Aliás, os gentios e judeus, e os vasos da ira, que é os judeus. Então ele vai tratar aqui uma série de coisas interessantes. Nos 3 capítulos, né, 9, 10, 11, Paulo prova que Deus é justo em todas as maneiras que ele agir, porque ele é soberano. Então Paulo também expressa nesses 3 capítulos a sua angústia por Israel ter rejeitado Jesus e também por opção inicial de Deus, ela foi soberana e livre. E ela não dependeu de forma alguma de alguma obra particular dos patriarcas, e é isso que ele quer fazer referência quando usa Abraão como fonte, né? Então, o povo de Israel, ele tropeçou não devido à falha de Deus, né? Mas porque buscaram a justiça por obras e não pela fé. Deus não destruirá ou destruiu Israel. Tanto é que lá no início, o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo, o capítulo de número 15, versículo 6, e creu Abraão
no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.